Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse nosso módulo 5, Rotina no Pré-Natal, um aprofundamento ao exame físico. Nós realizamos ao longo do pré-natal exame físico geral, cardiovascular, aferição da pressão arterial, respiratório, palpação abdominal, exames dos membros inferiores e avaliação de peso, cálculo do IMC em todas as consultas. Sinais de certeza de gravidez, nós já falamos, ausculta do BCF, percepção de movimentos fetais a partir de 20 semanas, 18, 20 semanas, e na ultrassonografia eu tenho 4 a 5 semanas, né? Eu avalio o saco gestacional e a partir da 6ª semana eu ausculto batimento cardíaco fetal pelo ultrassom. Não é isso? É isso. Atividade cardíaca, né? Com 6 semanas. A medida do fundo uterino ou altura uterina, como que eu realizo? Tá? Desta maneira. Vocês verificam aqui que com a mão direita, o paciente sempre vai estar, né, em decúbito dorsal, o médico à direita da paciente. Então, com a mão direita do médico, ele vai segurar a fita métrica no ponto 0 e com a mão esquerda ele vai deslizando a fita métrica entre o indicador e o dedo médio, palpando com a superfície tenar da mão o fundo uterino, tá bom? E o valor que aparecer aqui com a mão na vertical, né, a mão esquerda do examinador, do médico, do enfermeiro, na vertical, ele vai identificar aqui o valor da altura uterina correspondente, tá certo? Lembrando que, né, o que ocorre? Mais ou menos 1,5 a 0,6 centímetros de diferença entre uma técnica e outra, né? Existem mais de uma técnica, existem 2 técnicas que podem ser utilizadas, né? Ou 3, a Fecina, Gouveia, né? O Belizan, e se o examinador utilizar técnicas diferentes, vai identificar resultados diferentes, e isso leva a diferenças na alteração no cartão e na caderneta da gestante, o que não é um problema, desde que nas anotações do mesmo examinador eu tenha um contínuo de ganho de altura uterina adequado, né? Que não seja algo, um aumento da altura uterina muito exagerado, eu vou pensar em macrosomia, ou um aumento de altura uterina, uma velocidade de aumento da altura uterina diminuída, eu vou pensar em restrição do crescimento intrauterino, tá certo? Algumas correspondências entre a medida da altura uterina e a idade gestacional. Então, a partir de 12 semanas, o fundo do útero está saindo da minha sínfise púbica. Até mais ou menos 20 semanas, quando o fundo do útero está próximo da cicatriz umbilical. Entre 20 semanas e mais ou menos 32 semanas, existe uma correspondência entre a altura uterina e a idade gestacional, tá bom? Então aqui, mais ou menos 20 semanas, 24 semanas, 28 semanas, 32 semanas e também o mesmo valor para a altura uterina em centímetros. Até 38 semanas eu percebo um aumento de fundo uterino. A partir de 38, em geral, como ocorre a descida da apresentação, a altura uterina ela tende até a diminuir, tá bom? Manobras de Leopold para exame obstétrico, nós vamos realizar para identificar, né, a situação, a posição, a apresentação e o grau de insinuação do meu bebê, tá bom? Então, a ectoscopia, a primeira parte do exame físico, né, primeiro passo, a inspeção, eu vou identificar a linha nigra, vou realizar depois, né, por meio da palpação à medida da altura uterina, e avaliar a estática fetal pelas manobras de Leopold. Primeira manobra, eu ainda estou de frente para o rosto da paciente, vou palpar o fundo uterino com ambas as mãos, delimitar a situação, delimitar o fundo uterino, procurando palpar também alguma parte fetal, se possível. Mas na segunda manobra, em que eu deslizo as minhas mãos para as laterais do abdômen da gestante, nesse momento sim eu vou palpar o dorso, vou tentar determinar o dorso fetal, dessa maneira a posição do meu bebê. A terceira manobra, ainda de frente para o rosto da mãe, mobilidade da apresentação,
eu realizo um rechaço com a minha mão direita no polo inferior e procuro identificar a mobilidade, né? Se existe uma mobilidade aumentada, provavelmente eu estou diante do polo cefálico. Se existe uma mobilidade diminuída ou dificuldade em palpar o polo inferior, eu posso estar diante de uma situação transversa, uma apresentação pélvica. E na quarta manobra, o grau de insinuação da apresentação, eu viro de costas para o rosto da paciente, palpo com as duas mãos o polo inferior e procuro identificar o grau de insinuação da apresentação, se a apresentação está mais insinuada no canal de parto ou menos insinuada no canal de parto. Após isso, após delimitar onde se encontra o dorso fetal, além disso, a apresentação, eu vou procurar auscultar o BCF. O BCF eu vou auscultar no dorso fetal, é o local que eu vou direcionar o meu sonar ou pinar para a realização da ausculta de BCF. Então, se eu suspeito que o dorso fetal esteja para a esquerda, numa apresentação cefálica, eu vou auscultar o meu BCF no terço médio entre a espinha ilíaca anterosuperior e a cicatriz umbilical, à esquerda. Se eu suspeito que o meu dorso fetal esteja para a direita, eu vou realizar a ausculta do BCF no terço médio entre a espinha ilíaca anterosuperior direita e a cicatriz umbilical. E assim por diante, tá certo? Continuando a avaliação nutricional, agora o aspecto mais prático, né? Se a minha gestante no início, antes da gestação, tinha baixo peso, eu vou recomendar que ela ganhe ao longo de toda a gestação de 12,5 a 18 quilos. Se ela tinha um peso adequado, de 11,5 a 16 quilos. Sobrepeso, 7 a 11,5. E obesidade, de 5 a 9 quilos ao longo de toda a gestação. É basicamente isso. Nos vemos no próximo módulo. Muito obrigado.